Olá, meus caros. Boa tarde. Tudo bem com todos vocês? E boa tarde também para quem está vendo pelo stream. Só para estar testando aqui, o que a gente vai conversar hoje é se existem há tempos, por que modelos generativos, especialmente agora, questão de hype, de linguagem, está em voga, né? Se já existia antes, por que a gente começou a olhar mais para isso agora? O nosso outline vai ser um overview, um pouquinho sobre a história de modelos generativos, no geral, uma história no sentido de como isso vem se desenvolvendo, um pouquinho sobre interação humano-computador, um pouco de processamento de linguagem natural, o porquê a gente está falando sobre isso e, por fim, modelos generativos. Um ponto de atenção aqui é que a palestra não é voltada só para pessoas técnicas. A ideia é que a gente possa ter, para pessoas técnicas, um lado um pouquinho mais conceitual do desenvolvimento em si. Então, por que isso está popularizando, como isso está sendo utilizado pelo nosso usuário. Para pessoas de design, para entenderem também o seu papel nesse tipo de desenvolvimento, porque às vezes a gente fica falando muito de algoritmo, de dado, e a gente esquece que existe toda uma camada por trás, e especialmente para o público padrão, leigo nessa questão de desenvolvimento, para que ele possa compreender também o que ele está consumindo, ou que ele pelo menos possa ter um pouquinho mais do crivo ali do que está sendo feito. Introduzindo rapidinho, eu sou um sistema operacional com fala inteligência artificial, ou a Sofia. Sou engenheira de privacidade na Único, sou professora no Senac, sou tutora de pós-graduação da URGS, onde eu também sou mestranda. Tenho um MBA e também tenho uma passagem pela Universidade de Londres. Então, esse aqui é um curtinho sobre mim, que não é tão relevante aqui. E eu tento não ser um robô. Eu acho que eu vou pôr isso como um disclaimer. Para aqueles que trabalham com a parte acadêmica, já devem ter visto que agora estão pedindo para quando tu vai submeter um paper, tu tem que falar se houve ou não uso de algum modelo generativo por trás. De brincadeira, aqui teve uso, sim, mas quando tiver, vai ser explícito. Então, nenhum outro slide que não tenha contribuições não vai ser utilizado. E mais uma coisa. Eu sou péssima de design, cara. Se dependesse de mim, a gente estava usando tela preta até hoje com letrinha verde. Então, assim, poxa, o slide tá mal feito. Tá, ele tá mesmo. A cor não combina, cara. Eu entrei no site de paleta e tentei achar a cor. Estou comunicando isso só para caso aqueles que tenham maior sensibilidade à estética. E um disclaimer final, para a gente realmente começar, é que as opiniões aqui expressadas são de minha responsabilidade, tá? São todas minhas e eu evito ao máximo trazer opinião. Eu tento trazer ao máximo informação, dados, e aquilo que eu emito uma opinião, eu tento trabalhar ainda com dado em cima disso. De qualquer forma, se em algum momento a minha subjetividade interferir em alguma coisa, eu convido que vocês venham e debatam comigo ou que tragam o ponto de vista de vocês, tá? É assim que a gente faz ciência. E só um primeiro ponto. Se a gente voltou no tempo, e eu já digo isso por quê? Isso aí sou eu, em 2019, mais precisamente 26/6/2019, porque eu dei uma talk aqui em Brasília, na Campus Party de Brasília, sobre redes generativas adversárias. Ou seja, eu preciso de um modelo gerador de conteúdo, de dados, contra um modelo discriminador. Eu falei isso lá em 2019, foi uma palestra muito mais técnica também, mas eu fiquei muito feliz porque agora que eu estou voltando para Brasília, depois que teve a pandemia e tudo mais, é a minha primeira oportunidade de voltar a uma Campus Party de Brasília e fico muito feliz que o tema seja uma continuação, de certa forma. Por outro lado, eu trago também esse ponto porque 2019, a gente começou a e aqui o agente eu vou separar, tá? O agente não o pessoal mais técnico, mas público em geral começou a falar mais de modelos generativos agora em 2022, com a ascensão do GPT-3 especialmente. A título de curiosidade, essa palestra era por que se já existem modelos, por que só o GPT-3 está fazendo tem fama agora, e agora já virou GPT-4, precisei trocar o nome, inclusive. Mas é por isso que eu trouxe esse ponto. Um outro ponto aqui também é o Science Direct, que é uma database utilizada para papers acadêmicos, que tu pode colocar ali o que tu está procurando, algum tema, algum foco. Ele indexa e traz para ti o conteúdo. Então, poxa, eu quero um paper sobre determinado assunto. Isso aqui é uma baita ajuda para tu encontrar o conteúdo para tu consumir. Se a gente dá uma olhadinha,
em Generative Models, eu só ampliei o trechinho que está ali do lado, a gente tem aqui, ó, 2014, 1.400, mais ou menos, 2015 é 1.800, 2016, 1.700, a gente vai subindo, 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 2.163 em 2018, 2019, 2.893, para ter quase ali em 2020, já para 4.000, 21, 5.000, 2022, 7.000. Aí, 23, a gente começa a descer um pouquinho, né, uma distribuição um pouquinho normalizada ali. Mas por que esse ponto? Cara, se a população só está falando disso agora, de novo, a população usuário padrão, está falando disso só em 2022, por que as pessoas da academia estão olhando para isso desde 2013? Então, isso não é novo. O ponto aqui é entender o porquê isso popularizou. Como tudo que a gente vê, obviamente, tecnologia. Se começa num nicho muito fechado e depois se populariza. Eu vou dar esse exemplo um pouquinho mais para frente, mas já antecipando, plaquinha Intel 8080. A gente está falando dos anos 70 para programar. Tu tinha literalmente uma plaquinha e tu precisava passar ali um código para executar. Hoje em dia, cara, tu tem um Google Colab, tu escreve em Python, ali o negócio roda. É muito mais aberto, muito mais acessível. E nem é tão distante assim, eu acho que há 20 anos, há 15 anos, tu entrava numa banca de revista, tinha revista ensinando a pessoa a utilizar o computador. Hoje em dia se parte do pressuposto que todo mundo sabe, o que também é uma falácia. A gente sabe que existem várias pessoas que não sabem utilizar o computador, sabem utilizar um pouquinho, não sabem o potencial daquilo que tem. Mas, obviamente, esse tipo de conteúdo foi substituído porque a gente parte do princípio que as pessoas saibam utilizar ali algum computador. Mas se a gente olhar para trás, já tinha o GPT-2. E esse aqui, para quem é do desenvolvimento, talvez lembre um pouquinho mais dele. Então, tu tinha ali, tu tinha que importar já o pacote Python, tinha algumas empresas que forneciam uma API para isso, tu colocava ali o código, criava o comprimento que tu queria de frases, a questão de temperatura, né, ali numa questão mais, pensando numa assertividade, de quanto aquilo poderia estar possível, colocava ali qual que era a tua origem e tu conseguia conversar na mesma estrutura que a gente conversa hoje com o GPT-4 ou o GPT 3.5. Tu já existia essa estrutura. Só que aqui já fica o primeiro ponto. Muito bem, tu, técnico, assistiu um tutorial, leu alguma coisa, sabe como programar, puxou ali o pacote, tu criou o teu modelo para conversar. E o Carlos, que não sabe programar, não tem conhecimento nenhum de nada. Será que o Carlos, usuário padrão, médio, que usa o celular só para entrar em rede social, não tem conhecimento nenhum de tecnologia em geral, ele conseguiria fazer isso? Conseguiria, com um pouco de paciência, mas às vezes ele nem sabia que isso existia. Um outro ponto também, que tinha o GPT-2 Prompt do Hugging Face, que tu poderia escrever o texto, ele completava para ti, tinha uma tela parecida com o Google Docs para tu conversar, que já tinha algumas limitações a priori da questão da linguagem, que era em inglês. Então, tu já cortava ali uma questão, por exemplo, pensando em outros modelos que a gente tem hoje, que aceitam o nosso português, aceitam os outros idiomas e facilitam esse tipo de barreira linguística. E modelo generativo, hoje a gente fala muito de questão linguística, novamente pelo hype que a gente está. Mas ele já apareceu antes em questão visual, como a questão do FaceApp, que teve uma febre disso, todo mundo baixava, ficava colocando sorriso em todo mundo. E esse aqui foi uma publicação também de 2019, que foi dada que uma inteligência artificial tinha completado uma sinfonia de Schubert. Nada mais é do que um modelo generativo musical. Ele pegou ali as músicas, conseguiu processar e criar uma estrutura que provavelmente ali seria muito similar a Schubert. Só um detalhe que eu trouxe, a ideia de eu ter trazido aqui o Wittgenstein na imagem do FaceApp foi proposital, porque a gente vai discutir muito uma questão linguística aqui. Uma questão linguística no sentido de como a gente se comunica com as máquinas e uma questão linguística no sentido se máquinas pensam. A gente também vai abordar esse ponto. E aí, para poder conversar um pouco melhor com vocês, eu decidi perguntar para o chat se ele poderia me explicar por que ele virou um hype, o que ele acha. Então, eu mandei um bom dia, chat, como tu está? Enfim, uma gentileza. E o chat perguntou, inclusive, se eu estava bem. Eu achei isso de uma extrema delicadeza, assim. Tem gente que nem me pergunta se eu estou bem, não está bem, bom dia. E aí ele vai me falando alguns motivos que ele acredita pelo qual ele virou hype, como avanços tecnológicos, versatilidade, melhoria da compreensão de linguagem natural. Muito que bem.
Na hora que eu coloquei essa imagem aí, alguns de vocês esboçaram um sorrisinho, deram uma risada. Vocês teriam a mesma reação com uma telinha dessa? Perde totalmente o que vai ser o primeiro elo aqui da nossa conversa, que é literalmente a nossa interação com a máquina. Só antes de passar para ela fofa, isso aqui é um experimento real na Universidade de Stanford, tá? Então, isso aí saiu na Vice, tá? Tem, deve ser o português e inglês, tem um estudo na Universidade de Stanford, que basicamente que as pessoas se sentiam envergonhadas de tocar partes íntimas de um robô. Meio estranho, né? Se o robô não tem vida, se o robô não é um ser humano, se o robô supostamente não tem vontade, é só um objeto, por que a gente acha tão estranho tocá-lo? E a verdade é que a gente tem uma fantasia sobre robôs. E aqui, robôs e máquinas, tá? Tanto o robô na questão materializada. Então, se a gente olha, por exemplo, na nossa parte mais popular, a gente tem o Wall-E, a gente tem um BB-8. Foi uma febre quando saiu o BB-8. Ele era fofo. A função dele era ser um personagem doce. A gente tem a Rose, a gente tem um personagem de Futurama, então a gente tem que inclusive traz outros aspectos. Então a gente tem um personagem mais ranzinza, ou a gente tem o Wall-E, que é um robô que está totalmente apaixonado, ele quer salvar a humanidade, quer salvar a robô que ele ama. E ainda por cima, a gente tem, no caso da Samantha, que basicamente, se tem um robô que tem a voz da Scarlett Johansson, que sabe tudo sobre mim e ainda me trata bem, eu também me apaixonaria. A gente fantasia muito, muito, muito com as máquinas que a gente cria. E isso leva para a interação humano-computador. Então, a gente vai começar aqui um pouco de trás para frente. A gente vai entender o que são modelos generativos. A gente vai falar como funciona a questão probabilística por trás deles. Mas essa parte é a parte técnica. É a parte que já está ali por trás, executando, fazendo a magia. Não adianta eu ter essa parte mágica, quando eu penso no meu usuário, né, se eu não tiver uma boa história para contar para ele. Então, se a gente já sabe de todos esses fatores que eu mostrei aqui atrás, a gente pode discutir um pouquinho melhor isso. A interface humano-computador não é algo exclusivo, tá, de questão de inteligência artificial, inclusive de área nenhuma da computação. Vai ter uma ligação muito maior, inclusive, óbvio, com o UX, experiência do usuário, front-end e tudo mais, mas ele não perde a ligação com todas as outras áreas, de certa forma, no consumo. E quando a gente pensa nessa interface, nessa ligação humano-computador, primeiro de tudo, a própria interface conta. A interface, quando a gente fala, é literalmente como está exposto. O que é mais fácil para o usuário comum usar? O GPT-4, que é só ele abrir uma tela, entrar no site e utilizar, ou ele baixar aquele prompt e escrever o código do jeito que estava antes? É o primeiro ponto. E, inclusive, entra numa questão de uma computação afetiva, porque ele poderia só me responder, me traz um código de tal coisa, ou me responde que é isso, me gera um texto sobre aquilo. Ele ainda me trata com algum tipo de ligação, porque eu desejo bom dia, chat, como tu está? Quanto tempo eu preciso para me deslocar de X a Y, por exemplo? Por favor. Aí depois que ela tiver resposta, ela, obrigada. Quando muita gente interage também com assistentes pessoais, vai nessa linha também. Tudo bem, por favor, obrigada. Cara, e às vezes eu faço isso também. E de uma maneira muito, muito natural. Então, já tem uma ligação. A gente já cria isso, uma ligação. E, na verdade, também a gente está criando uma questão que a máquina está ficando antropomórfica. A nossa fantasia literária, quando a gente voltou ali atrás, ele já traz o robô daquela forma, humanizado. Quando a gente cria robô, quando a gente cria máquina, a gente sempre faz uma comparação muito humana. Então, por exemplo, a gente ouve menos discussão se máquinas pensam do que máquinas pensam como humanos. A comparação, nossa base é se a máquina pensa como a gente pensa, se a máquina faz alguma coisa como a gente faz. A nossa comparação ela é antropocêntrica, a gente se põe no centro, e tem uma ligação antropomórfica de isso aqui vai ser comparado a nós. Ou então, quando a gente vai criar um robô, por exemplo, físico, ele precisa de rostinho, precisa de um corpinho e precisa de bracinhos. Ou então, quando a gente cria robôs, a gente tem personalidades. Cara, não precisa nem ir tão longe. Essa ligação que a gente tem de humano-computador, se a gente parar para pensar, por exemplo, no Waze. A gente tem vozes que tornam questões distintas. A gente tem vozes mais agressivas, vozes mais doces, vozes femininas, vozes masculinas. A gente acaba criando uma ligação um pouquinho... Não seria estranho o termo, mas um pouco mais humano.
Além disso, a própria experiência, né? Que foi o primeiro ponto que eu bati aqui. Uma coisa é eu conseguir acessar um site, outra coisa é eu ter que instalar alguma coisa do nada. Esse é o primeiro ponto para facilitar a experiência do usuário. O usuário quer algo simples de utilizar. Se é difícil, o usuário vai olhar para aquilo e falar, muito que bem, não vou usar. Uma coisa é tu ter uma API e tu te virar com isso, tu sendo desenvolvedor. Outra coisa é tu ser um usuário, inclusive tu sendo desenvolvedor, mas tu vai usar o aplicativo de um banco, por exemplo. É difícil de usar. Tu vai usar? É super difícil de tu abrir a conta, cara. Tu baixou, tu já não consegue abrir a conta. Tu vai excluir aquilo. Que dirá o nosso usuário padrão. E um outro ponto é que a comunicação conta. E aqui a gente abre duas branches. Uma que volta para a própria forma que a gente lida com a interação aqui humano-computador, porque a gente passa a se comunicar com a máquina de uma maneira mais naturalizada, e a gente tem uma máquina que compreende o que a gente fala. Isso muito, se a gente pensar, por exemplo, quando a gente trabalha com buscadores, né? A gente vai pôr ali uma pergunta que é para encontrar. Existem pessoas que escrevem como eu faço para me deslocar do aeroporto de Brasília até o hotel XPTO. Tem gente que só coloca aeroporto de Brasília, hotel tal. E manda lá. Existem formas distintas de se comunicar. E até há um tempo existia uma diferença de processamento de como isso ia ser aceito. Hoje não mais. De qualquer forma, a pessoa quer ir do aeroporto ao hotel, e isso vai ser compreendido pelo serviço. Mas também a gente tem uma melhoria da própria forma que a gente pode lidar com o NLP. Seja porque a gente aprendeu a lidar melhor com nossos algoritmos, seja porque a gente descobriu técnicas novas, seja porque a gente tem mais processamento e, especialmente, porque a gente tem mais dados. Ainda dentro da interação humano-computador, também fica claro para o usuário, a partir de agora, o que a gente pode fazer. Porque antes até o usuário poderia decidir baixar ali o prompt, construir o próprio GPT, alguma coisa dele, mas a pergunta que ia ficar é, para quê? Isso não está claro para o usuário antes. Agora a gente sabe, naquela interface bonita, o que dá para fazer, porque existem vários e vários textos, várias e várias pessoas comentando sobre isso. Então eu trouxe um exemplo aqui, é um festival no LinkedIn de pessoa falando, agora eu uso o chat para poder escrever e-mail. Então, tem vídeo ensinando a escrever e-mail. Existe também a discussão na questão educacional. Qual vai ser o impacto disso? Eu, no pessoal, eu acho útil, acho uma baita ferramenta, mas aí eu não vou entrar muito nesse ponto. Para os próprios desenvolvedores, né? Se a gente pode usar o chat para escrever código. O Stack Overflow, inclusive, mandou lá um bloqueio que agora não pode ter respostas que utilizem códigos gerados pelo chat. Putz, meio difícil também de avaliar. Se a gente não consegue nem avaliar a linguagem natural, se o texto foi ou não foi criado por um chat, imagina a gente começar a criar código, saber se o código foi ou não foi criado. E o meu favorito de todos aqui também foi, e esse foi lançado um tutorial pelo próprio chat, pelo próprio canal do YouTube do ChatGPT, que é o Valentine's Day. Então, para o Dia dos Namorados, para tu usar jeitos de perguntar para o chat como escrever uma carta para ti. Então, agora fica muito claro que tem um uso isso. Não é só uma tecnologia que está distante, é uma tecnologia que está perto e tem uma interface mais apropriada. E aí, quando a gente pensa na questão da comunicação, porque agora se eu tenho uma embalagem bonita, acessível, agora eu posso me comunicar da forma que eu quiser. É o elo que estava faltando. Isso aí é o Guri de Uruguaiana, famosíssimo no Rio Grande do Sul. Esse é um vídeo que ele tem, que é 50 frases que só um gaúcho entende. Vou dar um spoiler. Eu assisto esse vídeo umas 500 vezes, eu só vejo comentário embaixo de outros gaúchos falando, eu não entendi 10 delas. Moral da história, nem a gente se entende. Ninguém fala assim no cotidiano, tá? Esse também do Cabra da Peste, que é outro exemplo, que muda completamente ali, ó. Então, a forma de falar, né, sempre são estereotipados com regionalismos mais do Nordeste. Então, padincis, a forma de cortar ali a palavra no final, né, meu filho, não meu filho, maninha. Esse é o meu favorito de todos os tempos. Então, alguém aqui comunicando para o mineiro, ou para a mineira, né, que o filho montou o trenzinho de Lego sozinho, o trem, e a mãe não sabe, porque ela não entende que trem. Pô, São Paulo, trem é trem, não é que nem em Minas Gerais, que trem é qualquer coisa. E esse aqui é um maravilhoso que eu achei no Twitter, muito obrigada, Twitter, que é um
um parágrafo da obra do Freud reescrito como se fosse um mineiro falando. Então, começa daquele jeito bem estereotipado, né? Vocês já sabem que eu estudo essas coisas da mente e tal, aparece o trem no meio, fundindo as ideias. Cara, vamos ser honestos, eu, particularmente nisso aqui, tem coisa que eu não entendo. Se eu voltar lá nos 50 frases que todo gaúcho entende, cara, metade não vai entender aqui. E a gente está falando do mesmo país e a gente não se entende às vezes. E aí entra o processamento de linguagem natural, que é um intercâmbio que eu acho bem bacana da própria IA. Então, quando a gente pensa muito especialmente de aprendizado de máquina, então, entendi que isso é uma coisa, eu entendi que trem nesse contexto é trem, e trem nesse contexto aqui é qualquer outra coisa. Máquina para se manter, se retroalimentar. A própria linguagem humana, tá? Porque alguém tem que definir o que são os trens, que a gente vai lidar com a situação, e a parte da computação, por óbvio, que acaba criando toda a potência para a gente poder discutir qual é o significado do trem. Daí, qual que é o grande desafio? NLP é uma parte fantástica, porque assim, se a gente não se entende, por que uma máquina vai entender a gente? Como a máquina vai começar a entender a gente? Então, esse passa a ser o primeiro desafio. O NLP, ele lida com a linguagem natural, que é essa que a gente fala. Então, essa linguagem que é nossa, enquanto seres humanos. Linguagens naturais no sentido de terem surgido sozinha, tá? A gente tem linguagens, aspas, naturais que são artificiais. Esperanto, por exemplo, é um baita exemplo. Interlíngua é um outro exemplo, que são linguagens faladas por humanos que não são naturais. Não existe a população que nasce falando Esperanto, se aprende. Mas, além disso, a gente tem que lidar não só com essa linguagem que eu estou utilizando aqui e está todo mundo me entendendo de alguma forma, pelo menos 90%, espero eu, como a gente pode começar a lidar com idioletos, que são formas específicas da linguagem de cada indivíduo. Então, por exemplo, alguém que mistura o inglês com o português, sei lá, o supla, sobe aqui e começa a falar. Cara, o supla mistura inglês com português, o Júpiter maçã misturava inglês com português, não sei o quê. É um idioleto, é uma comunicação típica dele, daquele indivíduo. Não confundir com dialeto, que é uma variação linguística local, que passa a ser como se fosse um idioma integrado naquele regionalismo, que não vem a ser expressões locais. Então, apesar de tudo, por exemplo, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Por exemplo, apesar da diferença de bergamota com mexerica e tangerina, no fim do dia é tudo português, não é um dialeto que se faz distinto. Dialeto, por exemplo, é um portunhol que se fala na fronteira, que aquilo lá só tem ali. Então, essa passa a ser a distinção, tem um valor regional muito mais forte. Variação linguística. Então, o tu com você, ou no espanhol, o tu, usted, vós, que isso também diz de onde a pessoa é. Quando a gente para pensar no processamento vocal, o próprio sotaque que a gente tem, isso aqui é ótimo. Quando a gente usa, por exemplo, aquela legendinha de algum sistema, por exemplo, que eu não vou dar nomes aqui, mas para traduzir o que a gente falou, para colocar em legenda, é ótimo, porque sempre quando aparece uma coisa com sotaque, ele não pega quando é mais acentuado. Porque muitas vezes os treinos são feitos com sotaques considerados mais limpos, mais abertos. No caso do Brasil, por exemplo, sotaque paulistano. A própria ortografia que a gente utiliza, a gramática que a gente utiliza, os erros que a gente comete na escrita, a variação linguística em si também, não só do tu e do você, por exemplo, mas a forma de falar numa estrutura. Por exemplo, a Dona Irã Barbosa. A Nesto nos convidou no samba lá no Brás. Nós fumo e não tinha ninguém. Cara, não deixou de ser português. E apesar de a escrita talvez não estar correta, não está errado. É uma variação da forma linguística típica de uma região de São Paulo em determinado tempo. Olha como é complexo se a gente começar a descer isso. Mas a gente passa a trabalhar com um volume muito grande de dados. Porque o chat vai lá e ele sabe imitar um mineiro. Ou pelo menos a pasteurizar o que é um mineiro e colocar mais ou menos ali numa linha de falar. Porque a partir de agora a gente começa a trabalhar com muito dado.
A gente não tem mais um corpus, e é por isso que esses modelos de linguagem deixam de ser só modelos generativos para virar modelos modelos generativos mais largos, porque eles vão trabalhando com corpos muito grandes. De onde vêm esses dados? Não sabemos. E aí acaba cada desenvolvedor, cada empresa desenvolvedora fala de onde vêm seus dados ou não fala. E aí a gente precisa lembrar que não tem só o chat GPT-4. Nós temos várias outros modelos disponíveis também. Mas eles trabalham melhor porque a gente tem um volume muito grande de dados disponíveis a partir de agora. Juntando isso, toda essa variação e a quantidade de dados, eu deixo de trabalhar com uma linguagem pasteurizada e passo a me sentir compreendido. Então, eu volto lá atrás na questão da minha interface e, a partir de agora, eu sou compreendida pela máquina. Eu começo a criar um lance mais carinhoso com ela, ou pelo menos um lance que ela me entende um pouco melhor, ela é capaz de me interpretar. Lógico, a gente tem a limitação, por exemplo, do volume de dados. Existem alguns modelos que a gente lida justamente para trabalhar com volumes maiores. Existe uma limitação própria também de quanto de dado a gente pode pegar sobre determinada coisa. Então, por exemplo, eu vou ter um volume muito maior de dados gerados em inglês, por exemplo, ou, por exemplo, em português brasileiro do que português de Portugal. Eu vou ter um volume muito maior, por exemplo, de dados gerados em inglês do que em basco. Foi uma linguagem super específica que é falada num trechinho da Espanha com a França, contra um idioma que é falado mundialmente. Mas eu tento lidar um pouco melhor com essa situação. Mas um outro desafio que permanece, apesar de tudo, é a questão da emoção. A interpretação da linguagem, ela não está só no contexto, no conteúdo que eu escrevo ou falo. Ela está no contexto, nas emoções, na minha intenção. O que eu faço, por exemplo, então aqui a gente tem 21 variações de amor em árabe. São 21 níveis. Cara, amor é amor, em português acabou. E aqui não, a gente tem uma parte no amor voltado à profundidade da amizade, o amor ligado com ludos, e vai todo um excessivo, um absurdo, a submissão, a loucura, a paz. Cara, a gente não tem 21 formas de falar isso em português. Da mesma forma que, em geral, saudade é algo que faz sentido em português. Tem longing em inglês, por exemplo, mas não é a mesma coisa. E para a gente, sentir falta é diferente de sentir saudades. Quando a gente fala isso é muito óbvio, mas talvez para uma máquina não é. É uma nuance que a gente tem no nosso cotidiano. Outro ponto, galego. Saudades de casa é uma coisa que eu falo em português e todo mundo entendeu o que eu quis dizer aqui. Existe uma coisa chamada morrinha em galego, que é literalmente saudade de casa. Então, tu pode sentir saudade de tudo e de todo mundo, exceto de casa. De casa, tu vai chamar isso de morrinha. Cara, será que dá para pegar tanta variação? Será que dá para lidar com as emoções? Será que a gente não tem uma diferença de emoção, ou pelo menos de como a gente interpreta a nossa emoção quando a gente passa para a linguagem, por cultura, por vivência? E o output conta também, quando a gente pensa nisso. Porque, tudo bem, a máquina está tentando jogar um pouco com a minha emoção. Pode talvez não saber os 21 níveis de amor em árabe, mas ela me pergunta se eu estou bem e ela vai entender se eu falar que eu estou triste. E possivelmente, se eu usar um caps lock alto e imenso, ela vai falar assim, tá, tu está desconfortável comigo, certamente. Mas, além disso, o output também conta. Então, a partir do momento que a gente tem respostas perto do que a gente quer, aquilo se torna mais útil. Então, agora a gente quer código? Então, escreve aí um código para mim em Python para eu executar tal coisa. Ou você cria... Isso eu fiz uma vez, achei maravilhoso. Eu peguei um código, estava em R, joguei lá, ele me trouxe o código em Python. Pô, é o output que eu quero. Detalhe curioso. A gente fala de linguagem natural, como essa linguagem que a gente está falando. Modelos generativos também criam linguagens não naturais. Eles passam desse momento também. GitHub Copilot, por exemplo. Eu quero um output em poesia, eu quero uma resposta como se eu tivesse 5 anos de idade, ou eu quero uma resposta complexa, quero uma estrutura acadêmica, tu pode pedir isso também, e esses parâmetros passam a ser agregados para a nossa resposta. Então, veja, o que a gente tem até aqui é uma melhoria da interface, uma melhoria da acessibilidade do que a gente está utilizando,
uma clareza melhor do que dá para fazer, o que não dá para fazer, e uma comunicação que é feita da forma que eu consigo compreender. E da forma que eu consigo falar. Eu não preciso mais trocar para a máquina, para a linguagem da máquina para ser compreendida. O NLP em si, ele passa a ter algumas evoluções por conta de capacidade computacional, por conta de a gente descobrir formas melhores de lidar com os modelos e também, por óbvio, escalabilidade. A gente passa a ter mais memória para operar com mais dados. Mas isso não fecha alguns pontos. Alguns pontos de NLP permanecem difíceis de lidar. Sarcasmo, por exemplo, é uma coisa que eu não percebo no dia a dia. Muita gente, a maioria das pessoas não consegue perceber que está sendo sarcástico. A máquina, muito menos. Seria ideal, na minha vida, que alguém aparecesse com essa plaquinha atrás, assim, quando alguém está falando comigo. Para a máquina também. Humor. Humor é algo que varia bastante. O humor britânico, do humor italiano, do humor brasileiro, são coisas totalmente distintas. Para quem já teve o prazer ou o desprazer de assistir Monty Python, por exemplo, sabe que é diferente da versão brasileira. E até mesmo a versão brasileira tem os seus humores distintos. Então, por exemplo, o clássico Zorra Total era totalmente diferente para Ser Nós. Então, a gente tem essas distinções por dentro. Por quê? Porque culturalmente isso também está atrelado. E isso perpassa a linguagem que a gente utiliza. E aí a gente volta para a questão afetiva, né? Do quanto a comunicação é importante. Então, esse aqui foi um caso de um japonês que se casou com um holograma e, obviamente, o holograma tinha ali um assistente de voz, não um modelo generativo, mas tinha um assistente mais simplificado. E o divórcio veio porque se cortou a comunicação, tal qual um divórcio na vida real. E aí, a gente vem para um papo um pouquinho mais filosófico, que eu praticamente gosto bastante, que é se máquinas podem pensar. Então, vamos lá. A gente está falando de NLP, a gente falou que a NLP melhorou, a gente falou que tem mais volume de dados. A partir de agora, eu tenho vários parâmetros, e esse é o ponto-chave de modelos generativos mais largos, que é a quantidade de parâmetros que eles têm, não só de dados, mas eles trazem parâmetros, eles trazem regulações melhores ali nos outputs. Eu trago tudo isso, eu tenho as respostas maravilhosas, e minha pergunta é: será que a máquina está pensando? A gente volta para aquela questão, né, que, a priori, que eu tinha colocado do... Poxa, será que tudo que a gente está fazendo tem que se comparar com a máquina? Será que a máquina não pode pensar de uma forma distinta, ter um raciocínio próprio? Enfim, é a minha primeira provocação, porque eu, particularmente, aqui eu coloco o meu ponto bem pessoal, me incomodo um pouco com esse antrofumismo. E o segundo ponto que a gente tem é, quando a gente para pensar, por exemplo, no Wittgenstein, que foi um filósofo austríaco, ali dos anos 40, especialmente, ele fala o seguinte, 30, 40. Tudo que a gente tem de experiência, de conhecimento, é limitado à nossa própria linguagem. A gente pensa num jogo de palavras. Eu penso em alguma coisa, eu construo uma frase para isso, eu construo um conceito na minha cabeça para isso. Lógico, estou reduzindo bastante aqui o conceito do Wittgenstein, tá, pessoal? Mas eu construo isso da minha cabeça. Então, por exemplo, eu falo... Isso aqui é uma cadeira? Se eu falar a palavra cadeira, cada um vai pensar aqui em uma cadeira distinta, mas a gente vai ter um conceito unificado do que é uma cadeira, a gente vai se entender como uma linguagem pública, embora cada um tenha a sua particular. Às vezes eu sinto coisas que eu não consigo expressar, eu acho que aqui vale citar aquelas frases meio que de Facebook. Por exemplo, Clarice Lispector, quando ela fala que aquilo que ela sente, que ela quer, não tem nome ainda. Eu acho que esse é o maior contraponto que eu posso utilizar aqui com o Wittgenstein. Não é porque não existe palavra que a gente não está sentindo. Gödel fala isso. Então, Gödel é um contraponto do Wittgenstein no Círculo de Viena, que era o círculo que o Wittgenstein estava inserido, e ele fala que eu posso experienciar coisas sem ter a palavra para isso. O que derrubaria, porque quem falava que máquinas não podiam pensar era o próprio Wittgenstein, porque elas não seriam dotadas da habilidade da palavra. Mas para não pensar na questão da experiência, será que a máquina também tem a sua experiência para ela poder construir um raciocínio e poder pensar? Ou quando a gente pensa mais no Turing, grande Turing, que ele fala da questão muito mais da computação, computar mesmo, não aqui na computação no sentido computacional, computadores, mas a forma de raciocinar em computação, em cálculo, que seria uma viabilidade também proposta às máquinas. Então, assim, todo esse
conjunto filosófico para falar o seguinte: não sei a resposta. No particular, eu acho que máquinas pensam à sua forma. Isso é uma opinião minha. De novo, volto lá no começo. Essa é uma subjetividade minha. Mas eu gosto de trazer isso aqui mais para provocar, que é: as máquinas vão conseguir, estão conseguindo e vão conseguir construir raciocínios, seja lá o que for um raciocínio, melhores. E vão conseguir alcançar níveis maiores de complexidade. Não é uma forma de pensamento, embora distinto do nosso, que o nosso possa ter questões emocionais ou questões de experiências que a máquina, obviamente, não vai ter. Não deixa de ser uma saída. Mas é só uma provocação para colocar aqui processamento de linguagem. Curiosamente, ela bate no ponto que o Wittgenstein falava das palavras. A partir de agora, achei muito mais palavra para as máquinas também. Mas, enfim, juntando que máquinas podem ou não podem pensar, que agora as máquinas elas conseguem lidar com a linguagem, podem controlar melhor a linguagem, as máquinas têm uma interface bonitinha. A máquina, basicamente, agora ela tem um rosto e ela tem um cérebro. E, de alguma forma, um corpo também, ali pensando no hardware que a gente está utilizando. Apesar disso tudo, faltou um pedacinho para poder popularizar, que é o próprio interesse midiático. Interesse midiático aqui, abre-se parênteses, eu vou usar a teoria do Brecht, que é... A teoria do Brecht foi um jornalista, poeta e teórico da comunicação da Alemanha, ali, especialmente na fase da Segunda Guerra, final da Primeira Guerra, Segunda Guerra, que ele tinha a teoria do rádio. Então, na ascensão do rádio, as pessoas começaram a ouvir notícias, tinham essa oportunidade de conhecer as coisas, pensem, de uma forma muito mais rápida. Eu não preciso mais esperar uma carta chegar do oceano ao outro. Eu posso esperar ondas chegarem, que vão muito mais rápido. Então, eu ganho tempo. Mas ele falava que o ápice da comunicação ia ser o dia que todo mundo tivesse um papel duplo. As pessoas se comunicam porque elas ouvem a notícia, um rádio, e elas também emitem as ondas para o rádio. Vulgo internet, né? Todo mundo ali tem toda a liberdade do mundo de ouvir e poder emitir informação. Então, eu vou falar de questão midiática nesse sentido, tá? Não só de mídia mainstream, de maneira de jornais, etc. Mas até, por exemplo, o cara que entra no LinkedIn, em 2 dias ele virou o expert de inteligência artificial. Ele nunca viu antes, mas 2 dias depois ele já é um gênio da área. E aqui, só um trecho do próprio chat. Quem me deu a ideia para completar esse ponto foi o chat, tá? Ele põe ali que é o impacto na análise na mídia e na sociedade. Então, essa parte dos slides foram feitas por mim, mas a ideia foi originalmente dele. Então, virou um festival de notícias assim. As pessoas vão perder o trabalho porque a inteligência artificial vai tomar o poder, porque as pessoas estão preocupadas. Eu não vou discutir se isso é válido ou não. De novo, isso aqui entra já numa questão muito mais pessoal minha. Como a gente também tem notícias, pô, Bill Gates está falando que vai mudar o mundo, vai fazer trabalhos mais eficientes. Pô, a gente tem notícias de todo jeito. Se tu entrar no LinkedIn, é um festival de gente defendendo, um festival de gente atacando. Tu joga notícia no Google, tem tudo que é jeito. E a grande maioria, inclusive, é um byte, né? A gente clica lá, as pessoas estão com medo, tipo, pessoas vão perder o emprego para a inteligência artificial. Aí tu clica lá e tu vai ler, aí é um negócio que nada faz sentido, se acontecer tal coisa, se algo foi levado ao quadrado, se acontecer uma magia, tais empregos vão ser extintos. Nunca é algo tão factível, raramente alguma notícia mais nessa linha. Será que a gente realmente sabe do que se trata a tecnologia? Cara, e isso vale, inclusive, para gente que é dev, tá? Porque, ó, o usuário médio sabe o que está acontecendo por trás da tela? Tu acha que a Maria, que o Carlos, a Roberta vão pegar lá o celular, vão fazer uma pergunta para o chat, eles sabem o que está acontecendo ali por trás? Nem precisa ser para o chat, cara. Vai perguntar no Google. Sabe como funciona? Sabe como funciona a forma de comunicação do Zap na hora de mandar uma mensagem? A gente não tem noção. E às vezes, nem quando a gente é dev, a gente sabe o que está acontecendo, tá? Às vezes a gente sabe muito bem de uma área. Eu entendo, meu mestrado, inclusive, é em cima de IA. É disso aqui que eu estou falando. Pô, se tu me perguntar, por exemplo, como criar uma interface de usuário fantástica, cara, eu vou olhar para ti e falar, putz, pode fazer no Paint, cara? Eu não sei. E tudo bem, a computação é imenso, cada um sabe daquilo que entende. Mas às vezes tem hora que nem a gente sabe o que está acontecendo. Não vai ser o usuário comum que vai saber.
E aí tem a parte da mídia, porque a gente tem publicações úteis, publicações que não são sensacionalistas, publicações que realmente tentam instruir, seja por algo que é mais sensível, como a extinção de trabalhos, ou como algo mais fabuloso, o teu trabalho vai ser... Tu vai ter mais tempo livre, porque isso aqui vai dar para automatizar e tu vai continuar seguindo o teu trabalho. Como também tem o ponto da própria educação tecnológica. Quando a gente para pensar, por exemplo, o próprio evento da Campus Party, todo mundo que está aqui, não todo mundo, não vou generalizar, mas a grande maioria aqui tem alguma ligação ou com tecnologia, não precisa ser desenvolvedor, às vezes trabalha numa empresa de tecnologia e é do marketing, mas trabalha numa empresa de tecnologia. Ou, por exemplo, é de segurança, ou trabalha com design, tem alguma ligação com tecnologia, fora quem são os desenvolvedores mesmo de fato. Ou tem uma ligação com a educação. É muito mais raro tu encontrar alguém que simplesmente virou e falou assim, putz, sou advogado, não tenho nada de tecnologia, cara, eu vou comprar uns ingressos e vou colar na Campus Party. Ou vou ali na área pública mesmo, tá? Ou a gente vai, por exemplo, ver colégios. Cara, a gente às vezes não tem uma educação tecnológica. Ou acha que tem educação tecnológica a ensinar o guri lá, a guria a ligar o computador, usar o Word, boa. Gente, não é. Educação tecnológica é tu entender um pouco de como as coisas acontecem por trás da máquina. Não precisa transformar ninguém em dev, não precisa virar um exército de desenvolvedores, colocar obrigatoriedade para todo mundo virar programador, coisa do gênero. Mas a gente tem um problema muito sério, e aí é opinião minha e eu não tenho problema nenhum de expor isso aqui de maneira subjetiva. A gente tem um problema de um aspecto social muito sério, quando tu não sabe, por exemplo, que se tu colocar os teus dados em qualquer lugar, tu pode levar uma fraude. A gente tem um problema bizarro se a gente tem, por exemplo, um mensageiro, não importa qual seja, e a gente não saiba que aquilo sai do meu celular para outro, porque tem um caminho de transmissão, que eu posso não saber com detalhes do que é, mas eu sei que existe, e que existe um banco de dados por trás, e que banco de dados é um lugar para eu armazenar informação. A gente não aprende isso. A gente não tem uma base sobre isso. Quem é desenvolvedor aprende porque aprende, mas a gente não tem uma base educacional sobre esse ponto no geral. E isso vale para todas as idades, tá? Muitas vezes a gente fala muito disso, porque são pessoas de uma geração X, ou Y, Z, que não tem conhecimento de tal coisa. Cara, a gente tem desenvolvedores maravilhosos que são os boomers, por exemplo, já utilizando os termos na brincadeira aqui. E tem geração Z, que inclusive tem gente que não sabe ligar computador. Uma vez eu tive um grande prazer de dar aula para uma turma de pessoas que tinham 12, 13 anos de idade, que não sabiam direito como digitar, porque elas não tinham um computador em casa. E isso é uma realidade que a gente tem no Brasil e fora do Brasil também, tá? Eu vou falar do Brasil, provavelmente é onde eu estou, mas fora do Brasil também. Então, assim, não adianta nada passar por tudo isso aqui, não adianta nada se a gente não tem uma educação que traga as pessoas para compreenderem melhor o que elas usam no dia a dia. Para título de comparação, ninguém aqui, por exemplo, sei lá, é advogado. Se tiver algum advogado na plateia, desculpa, tá? Mas aqui ninguém é advogado. Mas todo mundo aqui sabe, no mínimo, que não posso cometer crime. Porque se eu cometer crime, o que acontece? Eu tenho que responder judicialmente. Pô, eu preciso tirar um RG, eu vou, sei lá, não sei como que é o nome aqui em Brasília, mas, por exemplo, no Poupa Tempo São Paulo, Poupa Fácil lá em Porto Alegre. Eu sei para onde eu vou. Pô, se eu quero me casar, eu sei que eu tenho que ir para um cartório. Se nasce meu filho, eu vou para o cartório. Se morre alguém, eu sei que é no cartório. São atos civis que a gente tem, que são ligados à ordem jurídica, mas a gente tem um conhecimento sobre isso. E a real é... E aqui um pouquinho pessoal também. Eu já sei que muita coisa que eu vou ler é byte, mas eu continuo clicando mesmo assim para continuar lendo e poder dando risada. Então, portanto, o sucesso de uma IA é um combo? É. Se a gente passar a pensar como para o usuário final, é. Óbvio, existem vários algoritmos que estão aí no dia a dia da academia todos os dias. A gente vai lá, a gente cria, faz comparação, faz estudo e funciona. Existem produtos que não são voltados para um público em geral, por exemplo, são coisas específicas de imagem para detectar em imagens médicas algum tipo de nódulo, algum tipo de câncer. Pô,
às vezes se utilizam modelos lá muito mais específicos e que fazem sucesso dentro daquele nicho. Mas, quando a gente pensa numa questão de público em geral, a gente precisa de um combo. E aí tem uma palavra que eu gosto muito, que é o Gesamtkunstwerk. Em alemão, obra total de arte, para quem ficou curioso, é um termo do Richard Wagner, o compositor das Valquírias, que ele fala que, no começo, todas as obras de arte estavam ligadas. Então, se a gente pensa, por exemplo, no teatro grego, o que a gente tem no teatro grego? Música, tinha música, poesia, a gente tinha a parte estética, então a gente tinha máscaras que os atores utilizavam e a atuação em si. E essa era o ápice da obra de arte. Se a gente pensa, por exemplo, até separação de exatas, humanas e biológicas, cara, tu pega o Descartes, o cara era matemático, o cara era filósofo, o cara dava pitaco ali em biologia, tudo bem, não precisa ser tão generalista assim, mas será que todos os conhecimentos, de alguma forma, não estão ligados entre si? E não seria essa a obra total de arte quando a gente fala? E eu acho que a IA é justamente sobre isso, quando a gente pensa para o público em geral. O próprio NLP, cara, é aprendizado de máquina e parte linguística, parte humana. Não vai dar para fugir disso. E aí, afinal, né, mas o que são esses modelos generativos? Vamos... Falei como chegou lá, falei com a tela, da interface. Vamos conversar, então, como funciona. De maneira em passant, porque, como eu falei, não é uma palestra técnica por si só. Mas o modelo generativo, ele descreve como um conjunto de dados é gerado, em termos de modelos probabilísticos. Isso aqui é importante, porque a gente para de ter algo... Eu tenho a entrada A, que gera B e sai C. Isso seria algo determinístico, ou seja, determinadamente vai sair C. Eu passo a ter algo que é A, ele abre B, beta, gama, delta, e isso pode gerar C, D, E e F. Em alguma coisa ali vai ser gerada no meio. Ele vai ver uma distribuição da probabilidade de acontecer cada um desses cenários. Óbvio, de maneira bem reduzida aqui, tá, pessoal? Até porque é um tópico muito extenso, que daria para fazer outra palestra sobre isso. Inclusive, que eu tinha falado em 2019, eu falei só de um tipo delas, que são as redes generativas adversárias, que é tu criar uma generativa e tu criar uma discriminativa que vai analisar o resultado da generativa para falar se estava bom ou não. Muitos dos modelos que a gente conhece de aprendizado de máquina são discriminativos. Ou seja, eu tenho, por exemplo, fotos de cachorro, fotos de gato. Esse modelo discriminativo, ele olha e ele fala muito que bem, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato. Isso aqui tem X% assim, de ser gato. Isso aqui tem X% de ser cachorro. É isso que ele faz. O modelo generativo, na verdade, ele vai olhar para essa porção de cachorros. Primeiro, ele vai falar assim, bom, um cachorro normalmente é dessa forma. Tem esse formato, tem essa maneira. Então, eu vou criar um cachorro, eu também. Eu sei que normalmente tem, sei lá, 0,7 aqui a probabilidade de ter um focinho aqui, ou 0,3 o focinho está mais para o lado, enfim. E ele vai se basear nisso para poder criar alguma coisa. O que ele está criando, nem ele às vezes sabe o que é, mas ele segue nessa linha. Então, assim, nem ele sabe o que é, isso foi um ato falho, né? Como se a máquina tivesse a consciência do que ela está fazendo. Achei maravilhoso. Mas vamos lá. Então, assim, a gente tem várias técnicas, tá? O modelo probabilístico, modelo generativo, ela é baseada de várias formas. A gente tem modelos mais ligados a ela por si só, como o de distribuição, que é a Gaussian Mixture, a própria GANs, né, que eu tinha comentado, modelos autorregressivos e modelos que às vezes são utilizados para outras áreas, também da própria aprendizado de máquina, como as redes bayesianas. A gente tem um Large Language Models, então a gente trabalha com isso aqui tudo, mas com muito mais dados e escalabilidade, e para isso a gente tem modelos específicos, às vezes com autoencoder, ou que lidam melhor com a latência para poder para lidar melhor com a entrada de vários dados, cria um espaço vazio, depois vai tratando esses dados. Então, a gente tem uma forma específica, às vezes, para volumes maiores, e a gente tem que testar sobre isso. Não vale só para a linguagem, né? Então, assim, a gente já viu para imagem, a gente já viu para sons. Então, a gente tem aqui um mecanismo maravilhoso para gerar dado sintético do que a gente precisa. E é uma black box. Seja porque a gente está trabalhando por uma rede neural, que às vezes eu não consigo entender como aquilo se processa, embora eu possa trabalhar muito bem com parâmetros. Eu lido melhor com os hiperparâmetros ali, e esse acaba sendo o truque para as coisas melhorarem, terem um tuning, né, como se fala, o afinamento do conteúdo. Ou então, eu coloco um ruído,
Ou trabalho com modelos de difusão, que ele vai e volta, ele vai testando se aquilo vai fazendo sentido ou não, ele vai colocando alguns ruídos no meio do caminho. Seja por questão comercial também. Cara, muitos desses modelos, eles não explicam de onde vêm os dados. Então, assim, ainda não entender o modelo, não sei exatamente quais são os parâmetros que estão lá dentro, eu não sei o que é importante para aquele modelo, especialmente porque sendo uma rede neural, às vezes eu não consigo mesmo saber, não tem como saber. Eu ainda tenho questão de segredos de negócio, por si só. Eu não, às vezes não falo de onde é um dado, ou se eu já treinei, eu não sei quanto que isso pesa para a minha máquina, e aquilo é consumido às vezes depois como API. Então, eu fico perdida de uma maneira que, por mais que eu saiba o conceito, eu posso não entender a prática em si. Isso aí é uma estrutura simples de rede neural. Tá? Então, eu tenho os input layers ali, onde vêm os meus dados de entrada, os hidden layers, que eu não sei o que acontece, são as magias que acontecem aqui no meio, eu vou colocando várias camadas na minha rede neural para aquilo ser processado, e eu tenho o meu output. Aqui eu posso colocar os tunings, posso colocar parâmetros para melhorar, para tentar afinar um pouco mais, mas ainda assim eu não consigo explicar com 100% de clareza o que está sendo feito. Aonde eu trabalho aqui? Eu tento trabalhar com transparência dos meus dados. Olha, meus dados vieram de tal lugar, meus dados são dessa forma, meus dados representam isso. Meus dados podem trazer questões, por exemplo, enviesadas ou informações incorretas, que está virando algo mais comum de falar de modelos de linguagem. Ou, tornando mais simples, isso aqui é um modelo bem simplesinho de linguagem de uma cadeia markoviana. Então, vamos pensar que eu tenho um corpus. Corpus é o corpo, né, que é o de treinamento do meu modelo, a quantidade de textos, pensando em modelos de linguagem. Ele vai ver a probabilidade de uma determinada palavra ser sucedida por outra. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, I, 0.06 vai para like, 0.33 para don't. O don't, no corpus que eu forneci, é algo mais reto, é volta para like. E posso ter 33 aqui para rabbits, turtles and snails. O que isso aqui vira, combinando? Eu posso criar I like rabbits, I don't like turtles, I don't like snails. E eu posso trabalhar com geração de texto a partir de qual input? O input I. Então, eu gosto de coelhos, eu não gosto de coelhos. Eu posso trabalhar dessa forma. Ou com a própria imagem. Então, se a gente para pensar, se a gente for pensar uma questão de imagem, existem técnicas que eu posso usar. Olhar para um cachorro, essa é a Hedwig, esse é o meu cachorro, inclusive. E eu posso olhar para o rostinho dela, a máquina pode olhar para o rostinho dela e saber que essa aqui, que é a Libra, também vai conseguir ser um cachorro e gerar esse conteúdo. A gente faz isso o tempo todo. A gente cria esse conteúdo. Alguém viu um monte de cachorro e criou coragem. E a gente compreende que isso é um cachorro. E ele tem toda ali uma marcação onde está um olho, onde está um focinho, que certamente, em vários pontos, não respeita a probabilidade de um olho estar no lugar, porque não existe um cachorro com um olho tão grande assim, tampouco um cachorro com sobrancelha. Mas é a forma que a gente faz, se a gente for fazer uma analogia com a nossa própria forma de criação. Então, aí eu volto a fazer algo que eu não gostaria de fazer, mas é comparar que, às vezes, sim, a forma de criação das máquinas é um pouco ligada à nossa própria forma, porque, no fim do dia, quem cria máquinas somos nós. Então, a gente também passa ali, transmite a nossa própria essência humana. Então, assim, desafios. O que a gente quer de modelo generativo? A gente não sabe. A gente ainda está numa parte mais de descobrir o que dá para fazer. A gente acabou de perceber que dá para fazer muita coisa com isso. O quanto nós conhecemos, e aqui é mais um convite de vamos nos apropriar mais do conhecimento do que é uma máquina, do que é um modelo generativo. E qual que é o crivo, né? Quando que uma invenção é boa ou não é? Talvez é muito cedo para a gente falar isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é ameaçador, isso aqui não é. Ou vamos com mais calma, talvez seja algo válido. Mas a gente precisa explorar também. Toda invenção, no começo, é uma dúvida. E a gente precisa descobrir depois se funciona ou não. Alguns agradecimentos aqui, bem rapidinho, em especial para o cara lá de cima e para os meus pais, que estão me vendo. Pai, mãe, te amo. Uma feliz Páscoa para todos vocês, Hag Sameach Pesach, Ramadan Mubarak, ou para quem só está curtindo o feriado, um bom feriado. Agradecer especialmente o pessoal da Campus Party que está aqui, especialmente por feriado, vocês estão aqui fazendo o negócio acontecer, então muito obrigada por isso. Obrigada pela atenção de vocês também que ficaram até aí.
E para quem quiser me procurar, meu nome completo aí, Sofia Marchalovitz, te garanto que não tem muitos outros, tá? Então, encontrou um, sou eu, pode mandar mensagem. É isso, meus caros. Muitíssimo obrigada. Aí, galera, tem 5 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer papear alguma coisa? Sim, não? Tudo de buenas? Show. Valeu, família. É nóis.